Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho na opção todas. Assim, você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Galera, muito obrigada por estarem sempre aqui comigo e nunca soltar a minha mão. Muito obrigado mesmo. Bem, agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato, vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Hoje vamos dar continuidade à triste história de um lobisomem, o Lupina Albino, parte 2. Começo da consciência da metamorfose. Como já vimos essa parte no vídeo passado, vamos lá? Já na charrete, fiquei olhando para o cadáver de um daqueles jagunços que o misterioso lobo, mulher loba, ou Lupina tinha eliminado, né, quando ele estava naquela forma horrível e monstruosa, grotesca. Ou seja, ele só estava refletindo um monstro nojento e asqueroso que ele era por dentro. E olhando para ele, minha dor, toda a minha culpa por ser uma pessoa tão fraca e insignificante, inútil, deu lugar a outro sentimento, o desejo de vingança. Todos eles iriam pagar. Todos eles iriam pagar. Eu não sabia como, nem quando, mas eles iriam pagar. Tópico número 2, Senhor Tenório. O seu Tenório sempre tinha que ir para a cidade para repor as coisas, né? E ele já estava ficando sem ter o que vender no armazém. E ele não gostava de falhar com os sitiantes lá daquela região, visto que eles pagavam certinhos e sempre precisavam de alguma coisa. Naquela madrugada mesmo, coincidentemente era dia dele ir buscar os mantimentos que estavam faltando. E ele foi acordado mais de 2 horas antes do horário dele levantar para tomar o café da manhã e poder seguir para suas compras na cidade, visto que a cidade era muito longe. Ele se levantou muito rápido quando ouviu alguém batendo na porta da casa dele. E quando ele abriu a porta, ele viu um dos capangas do maior e mais rico fazendeiro de lá, daquelas bandas. O homem estava nu e com a barriga rasgada, como se algum animal grande e feroz o tivesse atacado. O corpo também estava cheio de hematomas e tinha até fraturas expostas. O homem estava se esvaindo em sangue. Seu Tenório pegou alguns lençóis velhos e tentou estancar o sangue de tudo quanto é jeito, mas era em vão. Já era tarde demais. O homem já estava pálido e provavelmente não duraria mais nem 15 minutos vivo. O cabra, então, sentindo já os calafrios, né? E já ouvindo a respiração da morte,
Contou toda a história para o seu Tenório, tudo o que ele tinha feito, porque ele estava morrendo de medo de ir para o inferno. Seu Tenório não duvidou de nada do que ele contou, pois ele sabia das maldades do dito fazendeiro em questão. E sobre lobisomens, bem, quanto à parte dos lobisomens, ele acreditou até certo ponto. Ele sabia que poderia existir, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. Mal o homem terminou de falar, de confessar seus pecados, pedir para o seu Tenório rezar uma missa em intenção a ele, pois, como ele mesmo disse, ele não queria ir para o inferno. Seu Tenório e Dona Deolinda, a esposa dele, arrastaram o corpo daquele homem até o fundo da horta e cobriram com palha seca. Ele disse para ela não sair da casa enquanto ele não voltasse da cidade e deixar os 3 cães pastores que eles tinham amarrados bem perto da entrada da horta. Ele também disse a ela que não dissesse, aliás, nem pensasse em uma palavra do ocorrido. Era sério, ela não devia falar nada para ninguém, pois se o patrão daquele jagunço ao menos desconfiasse que eles sabiam alguma coisa sobre o ocorrido, seria a morte certa dos 2 e dos seus filhos. Então, ele, o seu Tenório, seguiria seus planos e ia fazer tudo como ele sempre fazia. E quando ele chegasse, já de tardezinha, antes de abrir o armazém para os homens da região tomar as suas pingas, e jogar conversa fora, entre outras coisas, ele enterraria o corpo daquele homem. Seu Tenório então pegou sua charrete e o dinheiro das compras e seguiu o fluxo do tempo, tentando assim ter um dia normal. Afinal, ele não poderia levantar suspeitas. Mas, dentro da sua atormentada cabeça, estava uma bagunça. Ele tinha perdido seu amigo de infância, não apenas seu amigo, como também toda a família. Toda a família de seu amigo tinha sido assassinada. Mas por causa de quê? De que adiantou o amigo lutar desde muito pequeno para ter o seu pedaço de terra, para acabar daquele jeito? Morto, junto com toda a sua família, por causa da ganância de um fazendeiro que já era milionário, já era dono de grande parte de toda aquela região de cafezais. E perdido em seus pensamentos, logo que se deu conta, estava totalmente fora de sua rota. Em vez dele se estar seguindo para a cidade, inconscientemente ele se viu indo em direção do rio, onde ele e mais 3 amigos pescavam, brincavam, na sua mais tenra infância. Ele então pensou consigo mesmo: que saudade daqueles tempos! Enquanto ele ia se aproximando do rio, ele viu uma criança deitada, caída ao longe no meio da grama. E logo sentiu um arrepio horrível percorrer sua espinha. Só podia ser, engoliu seco. Uma lágrima lhe escorreu dos olhos. Ele então respirou fundo e, com a voz quase falhando, disse: Nina. Ele já tinha ouvido da boca do jagunço moribundo o que tinha acontecido.
mas ver ali o corpo da afilhada, ele então criou coragem e resolveu se aproximar um pouco mais. Queria dar uma última olhada em sua afilhada, uma última vez. Aí ele seguiria seu caminho, mesmo com o coração dilacerado, pois o fazendeiro, como já disse antes, não poderia nem imaginar que ele sequer desconfiava do que tinha acontecido, pois ele também tinha família e não queria colocá-la em risco. Todos ali da região sabiam do que aquele fazendeiro era capaz de fazer, as atrocidades que ele era capaz de infligir a seus inimigos. Ao se aproximar mais um pouquinho, ele viu que Nina estava abraçada a uma de suas irmãs. Irmã essa que ele não reconheceu ao longe, pois seu amigo tinha 3 filhas moças e todas eram bem parecidas. Apenas Nina, que era a raspinha do tacho, a única que dava para diferenciar de longe. Logo ele desceu da charrete e, chegando mais perto, ele pôde ver que a outra jovem que Nina estava abraçada ali era Maria, a filha mais velha. Bem, a mais velha das mulheres, pois antes de ter as meninas, o compadre teve uma renca de filhos homens. E agora, perdido em seus pensamentos, também ele viu o corpo do jagunço dilacerado, do lado, assim, poucos metros de distância das 2 meninas. Perdido em seus pensamentos, ele começou a pensar, questionar o que teria acontecido ali. Mas antes mesmo dele terminar o raciocínio, ele ouviu um gemido bem fraquinho. Então o senhor Tenório se aproximou um pouco mais do corpo das meninas. Será que ele tinha imaginado? Meu Deus, como Maria estava desfigurada! Que monstruoso! Que monstros fizeram isso com a menina? Ele ouviu outro gemido. Aí ele olhou e instintivamente, emocionado, ele disse: milagre! Minha afilhada está viva. Preciso acordá-la. Preciso tirá-la daqui antes que seja tarde demais. E essa é a história que o seu Tenório me contou assim que chegamos na cidade, pois antes disso ele me fez deitar na parte de trás, no assoalho da charrete. Me deu um pedaço de pão de torresmo que a dona Deolinda tinha feito para ele levar para lanchar, né, durante o percurso. Ele me deu um golinho de água também, que me esforcei, né, para empurrar o pedaço de pão de torresmo, que mesmo eu adorando, eu não estava conseguindo comer. Mas, como eu disse, fiz força de comer, mesmo meu corpo não querendo. Depois, ele me cobriu com sacos vazios, sacos de estopa, aqueles que ele estava levando para trazer cheios de mercadorias da cidade para vender em seu armazém.
Também disse para que eu ficasse bem quietinha, pois poderíamos passar por perto de algum peão da fazenda do responsável por toda a minha tragédia. Chegando na cidade, o seu Tenório me levou a uma casa bem confortável e me deixou com uma senhora, mais ou menos da idade da minha mãe. A senhora era muito boazinha, me ajudou a tomar banho, me deu roupas limpas e penteou meus cabelos, que estava cheio de nós, embaraçados mesmo. Mesmo com as roupas dela ficando bem grande em mim, fiquei bem melhor do que eu estava antes. Depois, o seu Tenório veio perto de mim, segurou minha mão e me perguntou se eu confiava nele. Eu disse que sim. Aí ele disse para eu confiar igualmente naquela mulher, pois ela era irmã dele e esposa de um grande amigo dele e do meu pai. Também me disse que o tal amigo explicaria tudo para mim mais tarde, pois ele precisava ir embora, seguir o restante do fluxo do seu dia, para não levantar suspeita lá na região dos sítios e fazendas. E assim ele se despediu de mim e foi embora. Logo que o senhor Tenório saiu daquela casa, não demorou muito, chegou um rapaz saltitante, todo animado, né, e esbaforido. Ele era mais ou menos da idade da minha irmã, da Maria. Ele chegou gritando: Mãe, mãe, eu trouxe a rapadura e a pinga. Eu fiquei ali perplexa, pois aquilo foi exatamente o que meu pai disse para Maria antes daquilo. Não vi nem o doce e nem a garrafa de pinga na mão dele. Apenas um envelope grande, marrom, lacrado que ele trazia e entregou à mãe dele. Eu não estava entendendo nada. Apenas queria ficar sozinha. A dor que eu estava sentindo ali era atroz. A mulher então me levou até o quarto dela. Disse para eu ficar à vontade, que ela precisaria sair. Ela me forçou a tomar um copo de leite, depois saiu do quarto. Mas antes de sair, ela disse para mim que Eduardo, o filho esbaforido dela, e a empregada estariam lá o dia todo na casa para o que eu precisasse. Acho que ela colocou algo naquele leite, pois depois que eu tomei, apaguei. Assim que me deitei, tive pesadelos horríveis com tudo o que houve comigo e com minha família. Tive pesadelos com lobisomens, eles me seguiam com aqueles olhos vermelhos. Minha irmã, eu vi a minha irmã. Maria, Maria, não. Acordei aos gritos. Já estava escurecendo. Abri meus olhos e vi aquela mulher. A mulher que tentava em vão me acalmar. Ela estava com cortes profundos nos braços. Eu olhei para as minhas mãos. Minhas unhas estavam enormes. Minhas mãos estavam sujas de sangue. Eu tinha machucado aquela mulher. Olhei para o colchão, ele estava rasgado. Eu estava virando um monstro.
Um monstro nojento, um monstro horrível, igual àqueles. Aqueles. Não consegui terminar de falar. Aquela mulher me abraçou, ignorando totalmente seus próprios machucados, seus braços muito feridos. Ela chorou junto comigo e ali ficamos abraçadas por algum tempo, até que eu me acalmasse um pouco. Só então ela fez um curativo nos braços, me limpou porque minha roupa estava cheia de sangue, do sangue dela. Depois descemos para jantar e lá encontrei o esposo dela, que assim que ele me viu, ele começou a chorar. Depois respirou fundo e me disse que tinha que conversar comigo. E aí, depois do jantar, ele me explicou o que significava a pinga e a rapadura. Aquela mulher não deixou eu contar o ocorrido para o amigo do meu pai. E então prosseguimos o assunto. A pinga e a rapadura era um código usado apenas entre ele, meu pai e seu Tenório, pois o meu pai já estava com medo do que poderia acontecer com ele, pois o fazendeiro, o fazendeiro, estava há vários meses querendo comprar o sítio do meu pai. Tudo porque o rio passava nas terras dele e as tornava muito mais valiosa. Mas além de não querer pagar um preço justo, ainda não queria que meu pai saísse da região. Queria que meu pai e meus irmãos trabalhassem para ele por um salário de fome. E ainda queria levar minhas 3 irmãs para trabalhar na fazenda sede dele. E como meu pai sabia muito bem o que acontecia lá naquela fazenda, principalmente com moças bonitas e jovens, com medo do fazendeiro fazer algo com ele já tinha tomado providências. Tipo, ele tinha vendido, entre aspas, o sítio para uma pessoa fictícia. E ele conseguiu fazer isso com a ajuda daquele amigo, que era tabelião do cartório da cidade, e de seu Tenório, seu compadre e amigo, que fez todos os trâmites nas suas idas para a cidade, sem meu pai ter que sair do sítio. E assim, sua família poderia, digamos, vender de verdade o sítio depois que saíssem de lá por um preço justo e começar, ou melhor, recomeçar a vida de novo em algum lugar bem distante dali. Mas o que o meu pai não estava imaginando, com o que ele não contava, é que aquele homem maldito dizimaria a minha família inteira. Mas como eu estava viva, eles iam dar seguimentos ao plano. Mas eu teria que sumir. Para todos os efeitos, eu tinha morrido também naquele ataque, pois aquele homem tinha negócios ali na cidade. Então eu não poderia nem ficar na casa do amigo do meu pai, do tabelião, pois ele sempre ia lá resolver os seus problemas, para ir no banco, entre outras coisas, receber aluguéis. E ele ia me ver lá uma hora ou outra, né? E foi assim que naquela mesma noite fui levada a um colégio interno de freiras,
com o nome de Vera Lúcia, a única filha de um tal de José Roberto, a pessoa fictícia que teria comprado o sítio do meu pai. E ali comecei a entender das letras, dos números, de artes, de história. E lá conheci uma freira que tinha mais ou menos 16, 17 anos, mais ou menos a idade da minha irmã Maria. E acabei me aproximando muito dela, pois ela, descobriu o que acontecia comigo quando eu ficava nervosa. Acidentalmente, ela viu a mudança do meu corpo. Acabei contando toda a minha história para ela, sem deixar nenhuma vírgula para trás. Aí ela riu e disse que já sabia. Eu falava dormindo antes de acordar, diferente quando ficava muito nervosa em meus pesadelos. E ela, além de guardar o meu segredo, me ajudava a aprender a me controlar, fazendo mantras, entre outras coisas. A minha nova condição. Ela também me deu a ideia de falar com o tabelião, que era o amigo do meu pai que tinha me deixado ali, Falar para ele em uma das visitas que deixasse aquele maldito fazendeiro administrar o sítio do meu pai. Ou seja, do meu pai fictício, o José Roberto, e dividir os lucros meio a meio. Tudo assinado em cartório, em documentos bem feitos. Bem, eu não concordei de início, achei aquilo uma loucura. Mas pensando bem, seria um jeito, de remediar aquela situação. Aí ela continuou, dizendo para eu dizer para o tabelião, dizer para o maldito que o dono do sítio era um poderoso empresário que trabalhava na área da justiça na capital e não poderia perder tempo indo lá no sítio cuidar das coisas. Pensei direitinho e concordei. Assim evitaríamos problemas com aquele infeliz assassino. E quando eu tivesse idade para voltar e assumir o que era meu de direito, eu já teria um bom dinheiro guardado para executar minha vingança. E assim fiz na visita do tabelião, amigo do meu pai. O homem ficou maluco. De início não queria fazer o que eu pedi de jeito nenhum. Disse que seria melhor vender logo aquela maldita propriedade para aquele homem podre e seguir minha vida em segurança em outro lugar. Ele não queria que eu acabasse igual a meu pai. Ele não suportaria perder a única coisa que sobrou do amigo de infância. Vi a tristeza nos olhos dele quando ele continuou. Já não foi suficiente ele ter matado o seu pai e toda a sua família. Você quer se meter lá de novo? Aí, respirei fundo, pensei rápido. Pedi para ele fazer aquilo para mim, por favor. Era a única coisa que eu queria. Eu estava pedindo por meu pai. E se ele fizesse o que eu estava pedindo, eu prometeria, sim, pensar na solução que ele tinha me dado. Pensaria com calma. Ele olhou para mim, pensou um pouco, insisti e consegui convencê-lo. Aí ele respirou fundo, me disse que o fazendeiro tinha ficado tiririca, muito irritado mesmo,
por meu pai, né, o verdadeiro, ter vendido o sítio. Disse também para o tabelião procurar o novo dono e dizer ao mesmo que pagaria ao proprietário o que ele pedisse, não importando o valor. O que ele queria mesmo era aquele sítio. Quando ele recebeu a negativa, ele ficou muito bravo. Aí ele tinha proposto exatamente o mesmo que a freirinha me aconselhou a fazer. E assim ficou combinado. Matamos 2 coelhos com uma cajadada só. Aquele homem asqueroso ficaria controlando o sítio do meu pai, mantendo o sítio funcionando, preservaria os animais, as plantações, a casa e tudo que estava lá. E eu, em contrapartida, juntaria um bom dinheiro enquanto estava no internato. Eu ia aprender tudo que fosse possível naquele lugar. Aquela freira me ajudava em tudo. Aprendi administração, a cuidar de plantas. Ela se tornou minha confidente. E ali, naquele momento, eu já não pensava mais como Ineta, a pobre Ninha, a órfã, coitadinha, aquela infeliz covarde inútil de apenas 10 anos de idade. Não, não. Naquele dia nasceu definitivamente a Vera, uma pessoa fria e calculista, que só tinha na mente como meta, como objetivo, a vingança. E apenas ali, com 10 anos, jurei para mim mesma nunca mais ser fraca e inútil. Ainda mais que eu tinha descoberto que a própria natureza tinha me dado meios para executar a minha vingança. Tudo seria frio e planejado. Eu já sabia exatamente como eu faria todos os culpados por eu ter perdido todos a quem eu amava pagar. E não ia ser bonito. Fim da parte 2. Meus aterrorizados, quanto ódio! Eles conseguiram pôr um ódio sem tamanho no coraçãozinho frágil de Nineta, Nina, que se tornou Vera. Gente, o que vocês estão achando desse relato? Até agora estou pensando no coraçãozinho dela, que era frágil, mas no próximo vídeo vocês entenderão o que aconteceu ali. Bom, deixe nos comentários o que vocês estão achando desse relato, dessa história. Mas lembrando de deixar os seus comentários com muito respeito, pois do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, tá bom? Também quero falar para vocês, meus amores, meus queridos, se estiverem gostando do conteúdo, não esqueçam o like, pois o like de vocês é muito especial mesmo. Também toca o sininho lá na opinião
todas para vocês receberem a notificação. Muita gente está reclamando para mim que não consegue receber a notificação. Então, vê se tá todas, a opção todas, aí vocês receberão a notificação. E quanto ao like, o seu like é a única coisa que faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal. E assim vai mandar esse conteúdo para mais pessoas, que assim como nós gostamos muito do mundo sobrenatural. Também peço para vocês compartilhem bastante. Ajudem o canal a crescer cada dia mais, ajudar a nossa família ficar bem grandona e assim com a nossa família crescendo, receberemos muito mais relatos, contos e histórias de terror. Assim, viajaremos mais e mais no mundo sobrenatural. E falando em receber mais e mais, né? Contos, relatos, histórias de terror, peço para você aí, ó, que passou uma experiência com o sobrenatural, ou ouviu da boca de alguém, da tia, da avó, da mãe, da prima, da irmã, do amigo, sobre alguém que passou algum tipo de experiência com o sobrenatural. E até mesmo você que escreve aquele conto, ó, que faz nossa mente viajar, nosso sangue gelar e os nossos cabelos arrepiar? Manda também. Vou passar agora o e-mail do canal para vocês estarem mandando o seu conto, sua história ou seu relato. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará ali na descrição do vídeo. Também estará na descrição do vídeo o Instagram do canal. Vai lá, gente, me segue lá. Dá uma olhada, tá bom? Interajam. Eu sigo vocês de volta e assim a gente vai levando. Também, se der, dá uma passadinha lá na página do canal Angel Black Contos de Terror no Facebook. Vai ser uma honra receber vocês lá. E já estou pensando em novidades para a página e pro Instagram, tá bom, meus amores? Agora eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Por estarem aqui sempre comigo, pois sem vocês não teria canal e não teria Angel Black. Quero agradecer também a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura maravilhosa e louca que é o YouTube. Agradecer também a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam e muito na divulgação do meu trabalho, tá bom? Meus amores, logo vou fazer mais uma live pra gente conversar, dar risada e interagirmos entre nós. Já estou com muita saudade de vocês. Bom, vou parando por aqui, deixando com vocês um pedaço do meu coração, tá bom? E levar vocês ali no buraquinho do meu guardadinho. Obrigado. Não tenho palavras para agradecer. Vocês são muito gente fina mesmo. Olha, ninguém no mundo tem a honra de ter inscritos como vocês. Muito obrigado. Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Mua!